falar em polêmica, falando nisso, é que a gente fala agora sobre um assunto que envolve o MST e o governo. Parece que azedou um pouco a relação entre os integrantes do Movimento Sem Terra e do governo federal. No mesmo dia em que o presidente Lula lançou o programa para a reforma agrária, um grupo com cerca de 200 famílias tentou invadir uma fazenda em Campinas, aqui no interior de São Paulo. O MST contabiliza nesse mês 24 invasões em 11 estados. E em Petrolina, os integrantes do grupo tomaram conta novamente da Embrapa. Nós vamos para Brasília agora acionar a nossa repórter Luciana Verdolim, que tem detalhes a respeito desta relação. Agora um pouco em crise, podemos dizer, Luciana Verdolim, entre o governo federal e o MST. Bem-vinda. Bom dia, Kobayashi. Bom dia o pessoal que está no estúdio, que está acompanhando a gente. Olha, há tempos o MST tem reclamado que o governo federal não está cumprindo promessas feitas no ano passado. Inclusive, a gente viu invasões de terra no ano passado e agora está havendo essa retomada das invasões até para marcar posição. O MST usa o mês de abril para marcar a posição da necessidade, da reforma agrária. Ontem o governo foram várias reuniões aqui no Palácio do Planalto com vários integrantes do governo. O presidente Lula participou de uma solenidade, disse que o objetivo é garantir, um maior reassentamento de famílias sem muita briga, mas disse também que não dá para pedir que as pessoas não lutem. Isso num dia em que a gente viu novas invasões, mas o presidente em momento nenhum citou essas invasões do movimento do Sem Terra, muito menos criticou. No ano passado houve invasões também em sedes da Embrapa, em mais de uma cidade, mais de um estado brasileiro. Houve reclamações, principalmente dos pesquisadores, mas o governo negociou sem, no entanto, criticar o movimento. O que está sendo anunciado agora? A possibilidade de fazer a reforma agrária sem necessariamente com aquela forma tradicional de desapropriações. Seria uma alternativa para garantir um reassentamento de famílias. A estimativa, segundo aqui pelo menos o Palácio do Planalto, é de que 295 mil famílias sejam assentadas, sejam atendidas até o final de 2026. Segundo o presidente Lula, 520 milhões serão destinados para aquisição de terras para a política agrária, 383 milhões para assentamentos de pequenos agricultores, 137 milhões destinados a investimentos em territórios quilombolas. O MST diz o seguinte: não adianta também só garantir o assentamento, é preciso dar condições para que as famílias permaneçam nos locais e, para marcar a posição, iniciou várias invasões pelo país em sedes da Embrapa, o que causa grande reclamação, inclusive de integrantes aqui do governo federal, que reclamam aí que muitas vezes perdem-se pesquisas importantes por conta dessa mobilização do movimento do Sem Terra. Muito bem, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes tanto do programa do governo de reforma agrária quanto das ações do MST, invadindo agora novamente a Embrapa. Obrigado, Luciana Verdolim. Eu fico de cara com um negócio desse, Mano Ferreira. Por quê? Porque qual é a justificativa do MST para praticar as suas chamadas ocupações, que eles não chamam de invasões? Seria um método para pressionar o governo em busca de reforma agrária. Aí, no mesmo dia que o governo vai lá e lança um programa de reforma agrária, o que eles fazem? Invadem mais um pouco. Bom, invadem mais uma fazenda aqui em Campinas, agora estão invadindo a Embrapa. Isso desconstrói também um outro argumento do MST, de que ninguém invade terra improdutiva. Aliás, ninguém invade terra produtiva, eles só invadem a terra que não está atendendo a função social. Será que a Embrapa não está atendendo a função social, Mano Ferreira? É um absurdo essa história, Koba. Quem planta vento, colhe tempestade. Essa é a situação. Quando o governo cede ao crime, ou seja, a invasão que desrespeita a propriedade privada, desrespeita a lei, quando o governo reage a isso, cedendo aos desejos dos invasores, o que é que ele está fazendo? Incentivando a invasão. Então, há um incentivo ao crime. Você, quando negocia com o criminoso dessa forma, concedendo a ele aquilo que ele deseja, você não acaba com a ação criminosa, você incentiva que se multiplique.
Então, isso é um problema muito grave. E aí eu sempre digo, a gente tem que separar a causa legítima da reforma agrária, que é uma causa muito antiga no Brasil, da conduta criminosa que o MST costuma ter. E vamos observar essa situação. O que é a Embrapa? A empresa brasileira que faz inovação tecnológica para aumentar a produtividade no campo. Estamos falando de terras da Embrapa em Petrolina. Para quem não sabe, Petrolina é uma cidade do sertão nordestino, é o sertão do São Francisco. Essas pesquisas da Embrapa já ajudaram a construir em Petrolina o polo de fruticultura irrigada, que é um dos motores da economia no sertão nordestino. Inclusive, se você comprar uva sem caroço no Brasil, a chance é 99% que ela tenha vindo de Petrolina, por técnicas que foram desenvolvidas pelas pesquisas da Embrapa. Então, invadir uma propriedade que está sendo destinada pela Embrapa à pesquisa significa atacar a inovação, atacar o aumento da produtividade. Então, é um absurdo esse Ô, Mano Ferreira, eu fico impressionado com o seu conhecimento, meu irmão. Você sabe de tudo, ô Pepe. O Mano Ferreira é uma enciclopédia, meu amigo. Palestra. É uma enciclopédia, mas ele fez essa análise dele totalmente enviesada. É bom lembrar quando você pega, por exemplo... Pega o pano, Pepe. A questão do MST, do Embrapa, né? A primeira invasão do MST às terras do Embrapa no governo Lula I virou um assentamento, né? Demonstrando claramente, né, que tem terras do Embrapa que poderiam ser utilizadas para o acampamento, né, e para o assentamento de famílias. E é bom lembrar que você não faz reforma agrária somente dando terras para as pessoas, você faz reforma agrária dando terras e tecnologia. Uma semente plantada no Brasil tem muita tecnologia por trás. Então, eu não vejo como algo absurdo, né, fazer uma coordenação entre os assentamentos de famílias e a tecnologia vindo do Embrapa, né? E aí tem um ponto que eu acho interessante e importante destacar. Sempre em abril a gente volta a falar do MST e tem algumas pessoas que voltam a criminalizar o movimento social. Então, infelizmente, esse discurso aí do Mano é um discurso que visa criminalizar o movimento social importante no Brasil. É bom lembrar, quando você pega a história no Brasil, desde a época do Império, você vê claramente, né, que a terra no Brasil não é uma questão meritocrática, é uma questão que naquela época foi dada pelo rei a quem ele queria, a tal Seis-Maria, não é? E em 1850, quando teve a primeira lei de aquisição de terras, estava lá no artigo 1º dizendo que só podia adquirir terras por meio da compra de propriedade. Ou seja, antigamente, antes de 1850, você podia adquirir a terra por meio da posse, né? Quando o governo e a elite viu que os poceiros iriam ocupar terras nesse Brasil longo, resolveram impedir a posse e colocar a propriedade. Ou seja, há uma desigualdade clara quando você vê a questão da terra no Brasil. Então, o MST tem razão, ocupar para poder alimentar esse Brasil todo aí. E é bom lembrar que 70% do alimento que vai para as mesas dos trabalhadores, das famílias do Brasil, vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar no Brasil é sinônimo de MST. Nossa, quer dizer, então, todo agricultor familiar é da MST? A dona de casa que está agora fazendo o arrozinho, o feijão, limpando aí o alface, muito provavelmente esse alimento veio das famílias assentadas do MST. Quer dizer, a agricultura familiar virou sinônimo de MST, ou seja, onde tem uma agricultura familiar, o cara é assentado do MST automaticamente. Não então, sabia? Quer dizer, então, que é sinônimo, uma coisa significa a outra. Não sabia. Ô, Telhado, agora eu quero falar com você o seguinte, a gente tem ali um número de 24 invasões só agora no mês de abril, que é o chamado Abril Vermelho. Durante a CPI do MST, que rolou no ano passado, lá no Congresso Nacional, foi na Câmara dos Deputados, né? Isso. A gente não teve invasões. Durante a CPI, ou seja, quando ali estava acontecendo uma investigação, ninguém fez ocupação para pressionar o governo. Ninguém apareceu no noticiário. Foi acabar a CPI, a investigação, sem muitos frutos, porque, né, a gente teve ali uma base governista que tomou posse majoritariamente da composição da CPI,
que as invasões voltaram e agora com tudo em abril, Telhado. Na verdade, a narrativa é uma e os interesses são outros. Os interesses reais são individuais, são pessoais. Nós estamos no mês de abril, o governo federal lança um programa de reforma agrária. Aqui em São Paulo, nós estamos votando na Assembleia Legislativa um projeto de lei de número 1589. Quem tiver interesse pode pesquisar, que justamente prolonga a regulamentação de terras em todo o Oeste Paulista até dezembro de 2026. Um programa que vem dando certo do governo do estado, regulamentando terra de quem produz, dos pequenos produtores que nunca tiveram acesso justamente ao seu documento, à posse real daquela terra, e o governo de São Paulo vem fazendo esse esforço. Porém, toda a bancada da esquerda, do PT, do PSOL, todos os deputados estaduais da esquerda são contra esse projeto de lei. Justamente por isso, porque a narrativa é uma, só que os reais interesses são outros. Inclusive, essa relação com o governo federal está balançada justamente por isso, porque o presidente Lula ontem, no seu discurso, fez um aceno de diminuição da luta, fez um aceno de paz no campo, porque é o que o MST, infelizmente, ocasiona. É terror, é violência, é queima de lavoura, é morte de animais, é invasão da propriedade, que é um dos direitos fundamentais do ser humano, que é a vida, a liberdade e a propriedade. E quando o presidente faz um aceno para a diminuição do embate, para que vai ser feito um programa com mais de 500 milhões de reais envolvido, o MST, a direção do movimento, se rebela e começa a ter atrito com o governo federal. Justamente por isso, repito, a narrativa é uma, é muito bonita. Vamos utilizar para o lado social, para alimentar a população. Só que os interesses reais são totalmente diversos. Meus amigos, a gente vai continuar acompanhando esse movimento do MST, o movimento que é de invasões aí Brasil afora, ou ocupações, a depender do ponto de vista, a depender do tanto de pano que você passa, é ocupação ou invasão. Você é que toma essa decisão, qual é a palavra que você usa.